Olá, você sente uma tristeza ou talvez você até já chame de depressão que só piora? Você está sentindo isso há algum tempo, tenta melhorar, mas sente que só vai sentindo mais ainda tudo isso, só vai doendo mais, só vai causando mais sofrimento? Então a gente vai pensar sobre isso hoje, com carinho, com generosidade, e ver que possibilidades e como a gente pode cuidar disso aí. Vamos nessa? Galera, indo bem direto ao ponto, a gente está precisando falar de um tratamento sério e orquestrado. Se a gente já está falando desse lugar que só piora, de uma tristeza que já tem uma característica mais profunda, que a gente até consegue nomear, vem a palavra na cabeça depressão, possivelmente a gente está falando de algo que já está mais enraizado, de algo que está mais complexo. Nesse sentido, a gente não vai simplesmente pensar em coisas que possam nos fazer bem, vai fazer um exercício físico, outras coisas. A gente precisa de um tratamento mais sério e, como eu disse, orquestrado. O que significa isso, Vitor? Significa que a gente precisa organizar uma série de elementos para que eles trabalhem juntos ao seu favor. Então, por exemplo, psicólogo é uma coisa super importante de ir, que cuida de um tipo de tratamento, de uma parte do tratamento, né? Ali o exercício da fala, da compreensão, de identificar os seus padrões, seus traumas. E de um psiquiatra também a gente pode fazer um trabalho em conjunto, pode e deve fazer um trabalho em conjunto, onde a gente vai ver uma relação mais medicamentosa, vai ouvir também o parecer do psiquiatra, e aí a gente vai juntando essas inteligências e orquestrando junto o nosso tratamento. Isso é muito importante porque quando a gente começa a ir só para um sentido, só para o outro, pode não ser suficiente. Sim, uma junção de forças que pode te ajudar a levantar e a sair desse primeiro lugar. A gente tem que ter a noção de que você está num lugar onde por si só pode estar difícil sair disso, só com as ideias, só com algumas atitudes do dia a dia, e precisa que esses profissionais, de forma orquestrada, atuem. E aí você pode me perguntar, porque são perguntas que acontecem por aí, mas Vitor, será que o que não falta é acolhimento? Então só acolhimento resolve? Olha, acolhimento ajuda muito, tanto dos profissionais quanto da família, das pessoas que você gosta, mas não é talvez suficiente nesse momento onde o seu processo bioquímico já está bastante abalado. Ah, Vitor, e então só medicamento resolve? Bom, talvez também não. Por quê? A parte medicamentosa ela vai agir ali na sua saúde bioquímica, vai ativar ali várias questões internas que vão te fazer se sentir melhor, sim, mas e aquelas questões internas que a gente fica pensando, que a gente sabe que nos aconteceu, nossa parte emocional? Então, como diz um amigo querido psiquiatra, ele fala, medicamento é para a gente apagar incêndio e conseguir ter uma melhor condição de reflexão que aí na psicologia a gente vai fazer. E aí a gente vai tendo a capacidade de juntar e organizar um tratamento para ir em frente. Uma coisa que pode acontecer, e é comum que aconteça, é uma sensação de piora no momento de enfrentamento dessa doença, dessas situações. Por quê? Porque você vai ter que olhar para as questões que estão acontecendo. Isso muito comumente na parte mais da psicologia, porque a gente realmente vai verbalizar e pensar sobre as questões. Por isso que aí o medicamento muitas vezes entra com uma parte super importante, porque ele vai te dando um ânimo que te dá mais condição de pensar de uma forma menos traumática sobre as questões que você está precisando falar, precisando cuidar. Então, é preciso uma certa disciplina, que também é responsabilidade dos profissionais provocarem isso em você, e dentro do tratamento orquestrado, como a gente está falando, muito possivelmente você vai conseguir galgar esse ritmo de cuidado, de tratamento. Porque se a gente pega e não segue essa questão de disciplina, a gente vai perdendo pelo caminho a possibilidade de enfrentar quando a coisa fica mais difícil. Então, puta, que tema difícil, que situação delicada, que lugar difícil de pensar sobre mim. E aí o que eu quero fazer? Talvez fugir, correr, não ir, se esconder. Claro, é natural, assusta, dá medo. Mas a gente precisa estar integrado no tratamento. Então não se assuste em algum momento ficar difícil. Eu até digo assim, fale para o seu profissional, fale para o seu médico, fale para o seu psicólogo que você está sentindo isso, para cuidar disso também. Isso é parte do tratamento, é parte de algo que deve ser cuidado. O medo de encarar isso, o medo de viver isso. E aí sim, com essa máxima possível transparência do que se sente, a gente vai fazendo um acolhimento do todo e aí sim condicionando que a gente cada vez mais saia disso e não só fique piorando. Por isso tudo, galera, eu digo, permita-se ser cuidado. É muito comum que a gente tente fazer coisas pela gente, a gente deve tentar fazer coisas pela gente, mas se a gente não permitir que algumas outras inteligências, alguns outros cuidados possam agir sobre a gente, pode ser insuficiente. Porque talvez a gente já esteja numa condição mais grave, mais difícil, que só nós, com o nosso dia a dia, seja muito penoso sair. Talvez demore muito tempo. Que bom que a gente tem opções que podem super nos ajudar a dar um up mais rápido, a gente sair disso, a gente sofrer menos. Então permita-se ser ajudado.
E algo que nunca pode faltar, que você vai conseguir à medida da sua melhora, é inserindo no seu dia a dia questões que possam te ajudar a te fazer bem. Então, assim, quais são os seus hobbies, quais são as coisas que você gosta de fazer? Claro que a gente está pensando isso quando você já está com condição de se organizar e pensar sobre isso, mas vai instalando preventivamente coisas na sua rotina que você vai ganhando condição de fazer. Ah, já estou me sentindo melhor, acho que eu já quero fazer alguma coisa, um exercício, uma atividade. Vai fazer, implanta isso no seu dia a dia. Mas acredite, antes, aceite todos esses cuidados, viva todos esses cuidados, porque se você não organizar todas essas dinâmicas e não buscar ajuda, não falar sobre o que precisa ser ajudado, você vai interromper e criar lacunas no seu tratamento e sim, talvez só piore, talvez só vá acelerando o sofrimento, quando você talvez tenha condição de, através dessas estratégias, sair disso e ficar melhor. Bom, eu espero que tenha ajudado com esse vídeo, convido você a curtir, a se inscrever aqui no canal, agradeço muito por ter assistido, desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Me inscreve aí. Beijão. Tchau, tchau.